Primícias do Reino, capítulo 10, Embaixadores da Esperança. Betabara, ou Casa da Passagem, demorava-se num val do rio Jordão, onde as caravanas se encontravam para pernoites, após atravessarem o rio em busca das cidades distantes. Nota da autor espiritual 22, Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. As notícias que chegavam àquela cidade cresciam e alcançavam sítios longínquos, conduzidos pelos viajantes pressurosos. Ali estivera pregando João, conclamando a penitência, simbolicamente lavando os pecados e abrindo os caminhos para o Senhor. No ar festivo que invariavelmente caracterizava os encontros, agora pairava a trágica notícia da decapitação do Batista, em Maqueronte, na região erma de Pérea. Uma tristeza profunda, cheia de mágoas e ressentimentos, se refletia nos que ali passavam, recordando talvez os benefícios que recolheram do apóstolo precursor. Com o término das festas das tendas, retornavam aos grupos que se demoravam pelas cidades do itinerário, visitando parentes, comentando, recordando. Aquele mês de Tzri fora excitante. Durante as festas em Jerusalém, o ódio judeu se aguçara, apertando-se o cerco em torno da figura do Messias. Os dias e as noites frios permitiam, no entanto, os agrupamentos em Betabara, como anteriormente nas quadras de pregações de João. 2 anos atrás, o Rabi passara por aqueles sítios e sua alma continuava impregnada das emoções sublimes que a visitaram quando se acercara das águas frescas e deixara-se batizar para que se cumprisse o que estava escrito. A permanência agora se fazia mais demorada. A região da Pérea necessitava dele. Os dias passavam os escutando os sofredores, atendendo aos enfermos, oferecendo as diretrizes do reino. As chuvas caíam forte àquela época do ano, espalhadas por lufadas poderosas de vento. Eles chegavam em grupos provenientes de vários lugares. Durante todo o dia, desciam as encostas do rio na direção de Bet-Rabara. Traziam no semblante as alegrias indizíveis da tarefa cumprida e do dever concluído. Os corações cantavam salmodias, aguardavam ansiosos o momento de narrarem as ocorrências felizes da jornada encetada. Aqueles homens não haviam visitado apenas as cidades populosas e as estradas reais. Estiveram nas aldeias e venceram os caminhos das montanhas abertos pelas cabras. Revezaram-se no afã apostólico. Abriram clareiras e prepararam a sementeira. Reuniram grupos às bordas do lago, nas praças dos mercados, junto das tendas. Agora desejavam relatar. A manhã brumosa ocultava o céu comumente causticante naquela região. As árvores estavam sombreadas pela bruma pesada. As chuvas cessaram e a terra úmida parecia exultar de esperança, como se aguardasse feliz semeadura. Esperavam ansiosos a presença do Rabi, que saíra a atender necessitados das cercanias. E enquanto esperam, recordam. O mestre fizera amigos entre os que o ouviam. Todos eram beneficiários do seu amor, e tudo fariam por atestar-lhe gratidão. Exultavam de júbilo ao ouvi-lo pregar. Depois de escolhidos os 12 que se encarregariam de espalhar a promessa do reino próximo, ele os chama dentre os que, na multidão, o escutavam e amavam. Dissera-lhes algo comovido. A seara é grande, mas os obreiros são poucos.
Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se aí houver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Espraiara o olhar e silenciara por momentos, como se consultasse o pai. Depois de breve pausa, prosseguiu. Curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Fulguravam, enquanto sua boca enunciava as sublimes recomendações, os raios dourados do sol no claro céu. As terras áridas da Judéia contrastavam com os verdes campos da Galiléia e as ricas searas fronteiriças ao lago. Partiam com o espírito febril de emoções inexplicáveis e voltavam felizes. Filipe, que fora chamado para esparzir as sementes de luz, rogara primeiro, enterrar o pai. Ali estava agora, ouvidos atentos, comovidos até as lágrimas, escutando a narração eloquente dos ceareiros ditosos. Tocado, seguiria depois a evangelizar como diácono a Samaria e o Saron, acompanhado de suas 4 filhas, todas médium proféticas da igreja primitiva. Matias, que substituiria Judas depois da tragédia da cruz, ao ver o mestre chegar, acercou-se com os demais e falou exultante. Mestre, trazemos o coração rico de alegria, como a tâmara madura encharcada de mel. Felizes vós que pudeste amanhar o solo dos espíritos. Quantos nos ouviam pareciam escutar-vos a voz, e a palavra em nossa boca se enriquecia de eloquência e melodia, vibrando o musical saber que perturbava os mais sagazes e astutos. Era como se estivéssemos tomados pelo Espírito Santo. Ditosos sois vós, pois, por oferecerdes condição à verdade. E recordando com voz pausada, repassada de emoções superiores, continuava o discípulo encantado. Ninguém nos rejeitou em qualquer lugar. Os demônios submetiam-se docilmente, e muitos dentre os ex-possessos ajoelhavam-se aos nossos pés, adoravam-nos, como fazem os pagãos diante dos seus ídolos. Esclarecemo-los estarrecido. Acautelai-vos e tendes vigilância. O mal é untuoso e a presunção envenena o espírito. Bem sei o que fizestes. Eu vi o espírito imundo cair, atraído aos abismos. Mas isto não é o bastante. Não experimentamos sede, nem fome, nem dor. Levantamos paralíticos em vosso nome, abrimos olhos apagados à luz e colocamos nossas mãos sobre eles, chamando por vós. Eu vos acrescento a força do resistirdes ao mal, ao inimigo da verdade, submetendo serpes e escorpiões aos vossos pés, mas ainda não é o suficiente.
Não foram poucos os que levantaram para cantar hosanas depois que explicamos os dias em que vivemos, o que ouvimos de vós, o que temos visto. E depois de uma pausa, nossa alma canta de alegria e o coração extravasa. Alongando os olhos pelo povaréu reunido e emocionado, o mestre, desejando manter firmes e dignas as diretrizes do Evangelho nascente nos corações, contemplou os discípulos vitoriosos ao retorno e arrematou: Não vos alegreis, porque se vos submeteram os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E como todos se aproximassem para escutá-lo, exorou o sereno Rabi: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Os olhos fulguravam como madrugada celeste e o vento frio lhe esvoaçava os cabelos despenteados. O rosto magro adquirira transparência e apresentara-se brilhante, como se luz ignorada o banhasse interiormente, exudando diáfana claridade. E vigoroso prosseguiu com voz cristalina e forte: Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ignotas melodias cantavam no vento frio. Abaixando a voz até a musicalidade da ternura, falou especialmente aos 12 e aos 70 discípulos convocados para a extensão das boas novas. Bem-aventurado os olhos que veem, os que vos vedes. Profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. Ouvir o que ouvis e não ouviram. Pesado silêncio caiu imediato sobre todos. As árvores balouçavam levemente. O canto do Jordão no vale alargado pela cheia invadia as cercanias. O mestre retirou-se. Os 70 e os 12 procuraram as tendas. Os ouvintes se dispersaram. Dentre eles, os 70 chamados para a expansão da palavra de vida, saíram Barnabé, que colaboraria eficientemente com o apóstolo Paulo. Sóstenes, que também cooperaria nos escritos aos Coríntios. Cleófas, um dos visitadores na estrada de Emaús. Ter os nomes escritos nos céus para servirem sem cessar a causa da verdade, encaminhados periodicamente à terra. 1000 vezes seriam convidados à atitude branda de ovelhas entre os lobos do caminho evolutivo. Renasceriam na indumentária carnal, séculos afora, recordando os ensinos do Rabi, investidos dos recursos de se submeterem os espíritos das trevas, portadores do verbo inflamado, da pena rutilante, preparando os dias do Consolador nos longos do futuro. Mas voltariam principalmente para viverem o Evangelho, a se entibiar com o perpassar dos tempos, de modo a mantê-lo vivo e estuante até o momento da reconstrução do mundo, no instante da sinfonia imponente entoada pelas vozes do céu.